Américo Martins traz um pouco da análise. Américo, eu queria o seu olhar para essa postura da Câmara, sobretudo, até nos causou uma certa estranheza que eu e o Gustavo Uribe sobre ela pedir aos seus eleitores que não relutem, que reconheçam o resultado das urnas. Eu digo estranheza porque, na verdade, quem tem uma postura diferente, quem sempre teve essa postura um pouco mais negacionista, independentemente do resultado que viria, era Donald Trump e alguns dos seus muitos seguidores. Exato, Tainá, porque o Donald Trump tem essa retórica muito acirrada, porque em 2020 ele não reconheceu a derrota, foi para a justiça contra aquela derrota que foi muito mais apertada do que essa daqui, e os seus apoiadores, no final das contas, invadiram o Capitólio, aquela turba que atentou contra a democracia nos Estados Unidos. Então, sempre houve uma preocupação muito maior com relação à possibilidade dos republicanos reagirem em caso de uma derrota apertada do Donald Trump. Nada disso aconteceu, nem ele perdeu e nem foi apertada a eleição. Ele venceu até com alguma folga. Então, causa até uma certa surpresa esse apelo da Kamala Harris, mas obviamente ela está refletindo esse clima de polarização muito acentuado que existe nos Estados Unidos. Neste momento, pelo menos no primeiro momento, os democratas vão tentar ali lamber as suas feridas, vão tentar entender exatamente o que aconteceu. A Muriel já antecipou alguns pontos, mas eu diria que essa derrota se deve muito mais do que à impopularidade do Joe Biden. Se a gente analisar, a campanha democrata foi complicada desde o início. Primeiro, a questão de não surgir um ou vários novos líderes dentro do Partido Democrata. Joe Biden atuou até o final como se ele apenas fosse capaz de vencer o Donald Trump, levando muito pouco em consideração muitas preocupações do eleitorado, inclusive a própria idade dele. Claro que a impopularidade dele não ajudou nada, mas a questão de não termos um outro líder surgindo, não ter tido primárias, a Kamala Harris ter substituído o Joe Biden da forma como substituiu, tudo muito atabalhoado, não contribuiu, não ajudou em nada para a campanha da Kamala Harris. Mas além disso, nós temos que lembrar que uma boa parte do eleitorado americano é sim conservadora, acredita que a Kamala Harris era muito radical, era muito progressista. Ela até amenizou bastante o discurso dela durante a campanha, tentou adotar uma retórica ali, um discurso mais moderado, conseguiu alguns avanços com relação a isso, mas não o suficiente para mudar a situação. E além de tudo isso, temos a questão econômica e um país que exigia, pedia, gritava por alternativas, outros nomes. Os democratas não foram capazes de colocar esse nome. O Donald Trump foi muito eficiente em tomar conta completamente do Partido Republicano e nós temos esse cenário em que ele venceu com relativa facilidade.